Bom, gente, já faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, mas eu confesso que eu ficava um pouco constrangida, porque assim como inúmeras outras palavras, o luxo entrou num saquinho de palavras cansadas, onde ele foi usado muitas vezes e normalmente não, muitas vezes ele não estava associado com os conceitos que realmente os representam, né? E eu acredito que o luxo, assim como a educação, assim como o poder, ele não precisa ser anunciado, ele realmente é. Quem é educado não precisa dizer que é educado. Se você está dizendo que você é educado, provavelmente você não é. Então, quando o luxo precisa ser muito verbalizado, ele causa esse desgaste. E eu acho que era isso que eu queria evitar. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a evolução do contexto de luxo, principalmente ligado ao morar. E eu queria surpreender com vocês no final do vídeo sobre o que a gente acredita que vai ser a evolução de luxo no futuro, ao que ela vai estar ligada, a que elementos ela vai estar ligada. Então eu começo rapidamente com uma contextualização. E o luxo ele sempre esteve ligado a 3 características principais: o acesso, a tradição e a escassez. Ou seja, aquelas marcas de luxo que vêm na cabeça de vocês, as primeiras que vêm. Pensem há quanto tempo eles estão fazendo champanhe, há quanto tempo eles estão vendendo bolsas, há quanto tempo eles estão fazendo lenços. Então o luxo ele já predispõe essa tradição e esse o saber fazer durante muito tempo. Nos dias atuais, a gente ainda houve uma hibridização da tecnologia com o luxo. A tecnologia, o high-tech, tecnologia de ponta passou também a ser facilmente associada a bens de luxo, né? E o que aconteceu? O que foi a evolução do luxo durante esses anos? Quem já teve a oportunidade de visitar algum museu, ou palacete antigo, ou casas antigas, nota facilmente que hoje qualquer cidadão médio vive muito melhor do que o homem mais rico do Renascimento ou os reis da Idade Média, né? Hoje a gente tem acesso a muito mais conforto do que se tinha antigamente. E esse acesso a um maior número de bens e a um maior número de tecnologia é alguma coisa, está altamente ligado a como a nossa sociedade funciona hoje, né? O capitalismo ele precisa pressupor que mais pessoas consumam e mais pessoas tenham acesso àquele número de produtos. E quando há essa democratização dos bens e da tecnologia, o que acontece? O luxo foi um pouco a reboque. Ou seja, o luxo se democratizou e passou a estar acessível a um maior número de pessoas. É bem interessante a gente colocar numa história um pouquinho mais recente um pano de fundo daquela sociedade do eu mereço. Em diversas escalas, cada um dentro da sua realidade financeira, mas a gente foi se permitindo pequenos luxos, né? E vamos lembrar aqui que quando eu posso parcelar, isso pressupõe acesso. E quando o acesso é maior, aquele elemento de luxo, ele vai perdendo um pouco dos três pilares que o mantêm. Vamos lembrar? Acesso, tradição e escassez. Essa democratização do luxo, o maior acesso a ela provocou um distanciamento entre 2 bagagens muito importantes. Uma é a bagagem humanística e outra é a nossa bagagem de bens e aquilo que a gente consome. A bagagem humanística é aquela bagagem que a gente constrói mais lentamente, que às vezes passa de geração para geração da família. É uma bagagem que a gente constrói através de educação, formal ou não, os livros que a gente lê, os lugares que a gente visita, o que a gente consome em termos de cultura, de comida, de música. É aquela bagagem que ela é mais lenta de ser construída, ela é mais demandada e normalmente a gente leva uma vida inteira construindo. Já a nossa bagagem dos bens, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui, as marcas que a gente ostenta, os lugares que a gente mora, ela é uma bagagem que pressupõe principalmente o acesso financeiro. E se a gente está numa sociedade que nos permite a ascensão cada vez mais rápido, hoje a possibilidade das pessoas enriquecerem é muito maior do que era no passado, então acontece que eu consigo evoluir a minha bagagem de bens muito mais rápida do que a bagagem humanística, que às vezes eu levo uma vida para construir. E dentro desse gap que entre a construção das 2 bagagens, às vezes acontece um estranhamento.
quando a gente reconhece que uma coisa evoluiu muito mais rápido do que a outra. E desse estranhamento é o que a gente chama de mau gosto, é aquele luxo que ofende, aquele luxo que não está confortável e não está adequado ao todo o contexto. Já por outro lado, a gente tem uma definição super interessante que chama o bom gosto objetivo, ou seja, é quando existe o equilíbrio entre essas duas bagagens. E esse equilíbrio, eu vou ler para vocês essa definição que eu acho que é uma das mais interessantes que eu já achei. O bom gosto objetivo é aquele gosto sempre diferente, que no entanto permite que cada um estar em equilíbrio consigo mesmo e com sua própria origem e cultura, sem prescindir da própria renda, de modo a parecer sempre em sintonia com o contexto e nunca em dissonia com o ambiente que vive. Essa é a parte que eu queria chegar, vou até ler de novo para vocês. Permite a cada um estar em equilíbrio consigo mesmo e com sua própria origem e cultura, sem prescindir a própria renda. Aqui a gente começa a entender que quando existe um esgotamento do consumo, onde aquilo já meio que equaliza toda a sociedade, o luxo ele começa a se distanciar através de elementos mais etéreos, mais difíceis de se acessar. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Peguem a pessoa que vocês acreditam assim que seja um exemplo de sucesso hoje na carreira dele, que ele atingiu, que ele chegou onde ele queria. Vamos pensar num executivo. Esse cara que ganha na casa dos milhares por mês, quanto custa o silêncio dessa pessoa? Essa pessoa é demandada o dia inteiro, seja pela equipe que ele lidera, seja pela família, seja pelas inúmeras telas que eles têm que responder o dia inteiro. Então, quanto custa para essa pessoa estar em total silêncio absoluto? O silêncio dessa pessoa é muito caro e é muito raro ele conseguir. Então, o luxo, ele passa a se aproximar de elementos menos materiais e mais etéreos. E eu vou ler uma lista aqui que eu acho que são os principais elementos. Ele vai estar mais ligado à prestação de serviço, o servir genuíno, servir não de servidão, o servir com alegria. Então, ele vai estar ligado à prestação de serviço e a elementos imateriais, como o tempo, a atenção, o espaço, o silêncio, o ambiente e a segurança. E vocês conseguem entender na contextualização da sociedade que a gente vive o porquê da valorização disso? São elementos que hoje parecem banais, mas uma vez que a gente consuma eles vão ter um valor cada vez maior. E a construção do luxo no futuro, quem quiser se posicionar nesse mercado e no luxo para o morar, ligado ao morar, ele vai ter que começar a transmitir essa mensagem desses elementos que não são materiais de uma forma que as pessoas identifiquem aquilo. Vamos pressupor que essa pessoa que consome o bem de luxo, consome imóveis de luxo, mora luxuosamente, ela já tem o acesso a todos os bens materiais. Então, o que ela procura é uma outra satisfação, é um outro distanciamento, é uma outra tranquilidade, é uma coisa mais interior, mais ligada ao indivíduo. Então, a gente aqui acredita que o futuro do morar luxuosamente e o futuro do mercado dos bens de luxo, dos imóveis de luxo, ele vai se aproximar cada vez mais desse serviço, do acesso, do tempo e desses elementos mais imateriais. E a gente acredita que vai fazer lindamente quem conseguir comunicar essa imaterialidade usando, ou melhor, não usando palavras que hoje estão super cansadas, como luxo, o prime, o exclusivo. A gente vai ter que comunicar isso através de sentimentos, através de outros elementos, e a gente acredita muito na verdade. Aqui na nossa equipe, a gente chegou à conclusão que a gente concorda muito com esses elementos imateriais do luxo, e aqui é uma contribuição minha, pessoal. Eu acho que a gente tem que acrescentar outro elemento, que é o elemento da confiança, porque eu acho que a confiança está cada vez mais rara e por isso que ela vai se tornar cada vez mais cara. Então a gente tem que saber
o que num mundo de universos de informações e acesso, a gente tem que saber aonde confiar e em que informação confiar. Então acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje, no nossa contextualização do luxo e no que a gente acredita que é o luxo no mercado do morar. Espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho mais sobre isso e como construir o seu próprio universo de luxo. Muito obrigada por acompanhar as nossas mídias, por acompanhar nossos vídeos e por referenciar a nossa equipe. No que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ai, não acredito, consegui falar tudo!